Olá! E hoje o tema é espelhamento, uma técnica de autoconhecimento. Estava conversando com umas amigas que eu conheci em 2022, né? E a gente formou um grupo muito legal e muito enriquecedor. E a gente estava conversando um pouco sobre outros assuntos e surgiu a ideia do espelhamento. Então a Renata e a Dani são Renata, Dani e Van, que faz parte do grupo, né? Mas foi a Renata e a Dani que pediram para eu aprofundar a ideia do espelhamento. Eu acho a técnica do espelhamento que é um desdobramento da ideia de projeção de Freud, né? A técnica mais eficiente para você se conhecer, mas também a técnica mais difícil de você aplicar, vamos dizer assim. Entendê-la não é tão difícil, mas aplicar, eu levei anos, até para entender bem e depois para aplicar. Tá? É como tudo no autoconhecimento. Eu não conheço nada no autoconhecimento que seja de meses. Eu sinto muito, mas tudo para mim foi anos. Eita, ficou feio nessa frase, né? Foi desdobrado em vários anos, né? Épocas, né? Então, leva muito tempo para a gente entender essas coisas, depois leva mais tempo ainda para a gente aplicar, e leva mais tempo para depois de aplicar a gente realmente ver o fruto, o resultado. Tem gente que vai mais rápido, tá? Mas vamos lá, espelhamento. Depois desse preâmbulo horroroso, vamos para o espelhamento. A Dani, eu tenho um exemplo que eu criei e que parece que para a Dani ajudou muito, que é do colocar o batom vermelho, tá? Vamos lá. Para mulher isso é fácil, porque todo mundo, até eu que não uso muito maquiagem, já tentei colocar um batom vermelho na boca, nos lábios. Então, o batom vermelho é um pigmento, né, que borra muito fácil. É muito fácil mesmo. Então, no geral, se faz na frente de um espelho físico, né, aquele que reflete a nossa imagem física. E aí a gente vai colocar o batom. Tá lá, colocando o batom. Aí borra. Tá? Borrou o batom. Onde é que a gente vê o borrão? É na nossa própria face ou no espelho? Vou dar uns 2 segundos para vocês responderem. Dará. Onde a gente vê o borrão é no espelho. Não é na nossa face. Porque o nosso olho não enxerga a boca. A nossa própria boca. Olha, eu posso fazer um bico aqui e eu só estou vendo um pouquinho dos meus lábios. Então, minha boca eu não enxergo. Minha própria boca, eu com os meus olhos não enxergo. Isso é o subconsciente. O nosso próprio subconsciente, a nossa visão, a nossa percepção não alcança. Para ver nosso subconsciente, nós precisamos de um espelho. Assim como para ver o borrão do batom vermelho na nossa face, é preciso de um espelho. Aí vem a segunda coisa desse exemplo. Muito bem, eu não vou sair com o batom borrado. Ok? Não vou sair com o batom. Então, onde é que eu vou limpar o batom? Dá 2 segundos de novo. 2. Eu limpo o batom na minha face, olhando no espelho. Então, eu estou olhando o espelho, eu estou vendo o borrão no espelho, mas eu estou limpando aqui. Eu não limpo no espelho. Se eu tentar limpar no espelho, eu vou gastar meu dedo todinho e a mancha não vai sair. Por quê? Porque a mancha não está no espelho, está em mim. Isso é a técnica do espelho. Então, o que eu vejo no outro é um reflexo do que está no meu subconsciente que eu, com as minhas próprias percepções, eu não consigo enxergar. Para complementar isso, eu ainda uso uma frase que eu aprendi com Leandro Carnal, que chama: quem acusa se revela, tá?
Ele usou essa frase assim: quem acusa se revela. Ok. Eu estou acusando que o batom está manchado no espelho, no outro. Mas eu estou revelando que onde está a mancha é no meu rosto, não é no espelho. O espelho só está revelando para mim onde em mim a mancha está. Porque com os meus próprios olhos eu não posso ver. Então, quando eu acuso o outro de qualquer coisa, principalmente se essa acusação vier recheada de um estado emocional alterado, raiva, medo, tristeza, ou mesmo alegria, júbilo. Se eu estiver alterada emocionalmente, quando estiver fazendo essa acusação, eu estiver dizendo, o batom está borrado no espelho, eu estiver usando esse dedo indicador, lá, está lá, eu posso usar isso a meu favor e dizer, se está lá, está aqui. Se está no espelho, está em mim. O outro se torna o espelho do nosso subconsciente. A pessoa, a situação. Olha, eu já usei a técnica do espelhamento com um computador, cara. Tá? Meu computador, eu acho que em 2021. Eu comprei um computador em 2020. E o computador veio bichado. Ele fazia tudo em câmera lenta. Então eu passei um tempo, inclusive, sem usar o computador. Aí chamei meu salvador, Anderson. Ele deu uma ajeitada no computador e eu comecei a usar ele. Mas o bug dele, né, o bichado dele, não era coisa de um técnico ajeitar. Eu tinha que fazer algumas coisas nele que eu só descobri, eu acho que em 2021, talvez no final de 2021 ou 2022. Eu não me lembro mais, eu sou ruim de data. Mas assim, foi alguma coisa assim. E aí ele fazia em câmera lenta. Então, eu tocava uma tecla e eu, às vezes, esperava 10 minutos para ele responder. Antes de Anderson. Depois, eu comecei a poder usar ele. Não, mas mesmo assim, eu tocava uma tecla e ele levava minutos para responder. Você sabe que quando a gente está usando o computador, tem que ser coisas de segundos, não de minutos. Eu toco, ele tem que abrir uma tela para mim. Eu tocava, eu tinha que contar pelo menos um minuto para ele abrir uma tela. E isso ia me irritando. Ia me irritando. Chegou um dia que me irritou tanto que eu desejei estourar esse computador na parede, na primeira parede que eu tivesse. E eu não ia fazer isso porque eu valorizo o meu dinheiro, então eu não ia fazer, não ia estourar o computador na parede, mas eu me levantei e disse, eu vou comprar outro. Não vou mais usar esse computador. E assim que eu me levantei da cadeira, porque eu ia sair para comprar outro, inclusive eu disse, vou comprar agora um da Apple, porque é melhor. Depois eu fui ver o preço da Apple, R$10.000 no computador. Deus me livre. Aí a minha voz disse assim, senta. A minha voz não é muito delicada. Senta. Tu só vai gastar dinheiro. Tu vai comprar mesmo da Apple. Tu vai comprar outro bugado, bichado, com o mesmo defeito. Tu vai escolher a dedo. Pois é. Porque você precisa aprender com isso. Interaja com o seu computador do jeito que ele é, porque isso é você. Essa lentidão na resposta é você. Então, toda vez que ele enganchava, que eu subia a raiva em mim, eu digo, opa, sou eu. Onde é? Em que situação eu estou dando resposta lenta na minha vida? E assim eu fui aprendendo. Eu levei um ano aprendendo com esse computador. Quando eu me irritava com ele, eu respirava. E dizia, isso sou eu. Ok? Qual é a situação agora? Onde é que eu vou? Blá, blá, blá. No final de um ano, eu já estava tranquila com o computador. Mesmo ele lento. Né? Eu sempre entendi alguma coisa sobre mim, então eu agradeci ao professor. Né? Obrigada, professor. Obrigada, professor. E aí foi me dada a resposta. De como eu podia mudar isso. A minha voz também disse isso. Você só vai sair daí, né? Só vai ter a resposta quando sair daí, quando aprender o que precisa aprender. Antes de aprender, você não sai daí.
Está bom, vamos aprender. E não, olha, no espelhamento, não adianta a gente fingir que aprendeu, não, viu, gente? Não adianta, não. A gente tem que aprender mesmo. Não tem como a gente fingir para o universo. Não tem como a gente negociar com o universo. A gente tem que aprender mesmo. Então, quando eu aprendi de fato, a resposta para o meu computador apareceu. É um amigo de Marinho falou de. Eu também fui buscar, né? Mas eu descobri que se eu mudasse a RAM, se eu aumentasse a RAM e mudasse do HD para o SSD, isso podia ficar diferente. Mas eu já estava diferente. Então o meu computador podia ficar diferente. E melhor de tudo, eu não precisei mexer um dedo, eu só fiz pagar. Quem comprou foi o amigo, amém, Senhor, o amigo de Marinho, Alexandre, o amigo de música dele. Então, quem comprou foi o amigo, quem instalou foi Marinho, e eu não vi foi nada, eu só fiz pagar. Paguei e tal. Menino, meu computador agora parece um trem-bala. Eu amo tanto meu computador. Não precisei trocar. E de 10 mil, o meu gasto passou para R$ 300. Eu ia gastar 10 mil no computador, num novo computador da Apple bugado, que eu não ia gostar. Não comprei o computador bugado, o meu próprio computador. Você vê, veja, o próprio computador que me dava perturbação antes, hoje, quando eu abro ele abre fantasticamente e eu fico tão alegre com ele. Né? Então, a mesma pessoa que lhe perturba hoje, amanhã pode ser, depois que você aprender a lição, que tem que aprender com ela, pode ser a pessoa que você mais ama do mundo. Meu computador eu amo. Hoje não troco ele por Apple nenhum. Tá? Ele é lindo, maravilhoso, responde muito bem. Por quê? E por que foi dado isso para mim? Eu saí do looping. Porque em um ano eu aprendi o que tinha que aprender. Tá? E como é que a gente faz isso? Quem acusa se revela. Né? Quando eu estou acusando, por exemplo, eu estava acusando meu computador de ser lento, lerdo, de ter dificuldade de fazer mudança de uma coisa para outra. Então, a pergunta que eu fiz para mim foi: em que momentos da sua vida você está lerda, lenta, com dificuldade e resistência, talvez, de mudar de uma situação para outra? E tinha muita situação naquele momento em que eu estava assim. Né? E aí eu fui elaborando isso. E toda vez que eu me deparava com a minha raiva da lentidão do meu computador, eu dizia: hora de lição. É hora de respirar. Lógico, eu não podia aprender enquanto eu estivesse com raiva. Então eu tinha que respirar, sair da raiva, voltar para a minha lucidez para poder desenvolver o aprendizado. E eu fiz isso tantas vezes durante um ano que eu saí da história. Eu saí da história e assim que eu saí, foi me dada uma solução para resolver com o meu computador. Né? Porque o computador não podia fazer isso por si sozinho. Né? Eu tive que fazer por ele. Mas uma pessoa, não, você não precisa fazer nada. A pessoa simplesmente vai mudar de comportamento em relação a você. Porque ela não precisa ser mais um professor para você. Uma situação. E aí, Dani, eu lembro, Dani, se eu estiver errada, você me avisa. Depois. Né? Eu lembro da história de Dani falar sobre mendigos na rua que incomodavam ela. E ela disse: e aí, como é que eu faço isso? Né? Se o mendigo tá. Coisas feias, né? Era uma cidade, se eu não me engano, a cidade estava feia e cheia de mendigos. Né? E isso incomodava ela. E ela disse: o que tem isso a ver comigo? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou me espelhando? Aí. Tá? Então, quem acusa se revela. Onde, em que situação na sua vida você está deixando as coisas sem empenho, talvez. Vai depender de como você vê o mendigo. Né? Aí, porque é muito particular a perspectiva, cara. Onde você, na sua vida, não está embelezando, pode ser, né? Está deixando as coisas desleixadas. Pode ser uma coisa física, bem prática mesmo, mas pode ser uma coisa psíquica, onde é que você está desleixando. Isso é a minha percepção, tá? Porque às vezes a ideia do mendigo passa para mim a ideia de desleixo, de abandono de si mesmo, de falta de confiança em si. Essa é a minha perspectiva, tá? Da ideia do mendigo. Outra pessoa podia ter outra perspectiva, por exemplo: não, eu fico irritada com a injustiça do mundo, da injustiça social.
Eu também fico às vezes, né? Aí você pode dizer onde, em que momento, em que situação eu estou sendo injusta comigo mesma, ou eu não estou encontrando oportunidades para mudar a minha situação. Onde, em que situação, pode ser de pobreza mesmo, eu estou ficando pobre na mentalidade de escassez, que eu posso mudar isso. Aí pode ser que crenças eu tenho a respeito de uma cidade suja e mal ajambrada e de mendigos na rua. Aí, veja, não é tão direto assim. Você vai precisar olhar como é que você se sente, que tipo de ideias vem na sua cabeça quando você olha aquela situação. Muita gente, por exemplo, eu tive uma cliente que tinha uma cunhada que ela acusava de egoísta. E muitas pessoas não gostam de se perceber. A gente não gosta de se perceber má, tá? Então a gente não gosta de se perceber cruel, egoísta, desinteressada, desleixada, desorganizada, desonesta. A gente não gosta de se ver assim. Mas vou te dizer, todo ser humano tem. Porque a gente é de A a Z, como centro, a vitamina. A gente tem tudo dentro da gente. Às vezes a gente não usa muito, às vezes está reprimido. E vou dizer, o espelhamento significa que tem coisa reprimida dentro de você. Então essa minha cliente dizia assim, eu explicando o espelhamento para ela, ela disse, mas Nanda, eu não sou egoísta. Eu fico com raiva porque eu não sou egoísta. Eu me dou muito para ela. Eu disse, justamente. Veja bem, o que você veio fazer aqui conversar comigo? Você veio conversar comigo porque você estava tão exausta de não ter tempo para você mesmo, porque sua vida era cuidar dos outros. Que a sua frase de frente é eu não faço o que eu quero. Por quê? Porque primeiro lugar são os outros, segundo lugar são os outros, terceiro lugar são os outros. Eu não tenho nem lugar nessa fila do pão. Então eu estou exausta. E a sensação que eu tenho é que eu não vivo uma vida boa porque eu não faço aquilo que quero. Então o que está acontecendo aí? Para mim, você deveria aprender a ser egoísta que nem sua cunhada. A pensar nela. Eu tô nem aí pros outros. Agora eu tenho que pensar em mim. Vou passar um tempo egoísta. Feiamente egoísta mesmo. De dizer assim, eu sou primeiro sem segundo lugar. É isso que você tem que aprender. É por isso que você tá com tanta raiva dessa cunhada. Porque ela faz o que você gostaria de fazer, mas por repressão não faz. Vamos aprender a fazer isso com ela? E uma das coisas do exercício com a cunhada era dizer não para a cunhada. Não, não vou, não quero. Ou se não tivesse coragem de ser tão direta, arranjava uma desculpa, não tinha problema. Desde que você tivesse consciência de que você estava pensando mais em você do que na cunhada, estava de bom tamanho. Então, como a gente normalmente se espoleta com o outro, numa perspectiva do outro sendo ruim, mal, essa parte do espelhamento a gente não gosta de fazer. Tá? Mas vou dar uma boa notícia. O espelhamento também funciona para as coisas boas, os aspectos positivos que a gente também não vê na gente. Vou dar um exemplo meu. Uma vez eu estava vendo um programa do Gasparetto e ele falou coisas na televisão que eu disse, nossa, que corajoso ele falar isso em público, em rede nacional, né? Porque na época não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, mas não era usada dessa forma que a gente usa hoje. E falar na TV aberta era um risco, né? De você ser mal interpretado e ser reprimido, desaprovado, né? E eu disse, nossa, que coragem ele tem, né? E eu me emocionei quando eu disse isso, né? Eu fiquei um pouco de inveja, talvez, e um pouco de admiração. Um pouco não, muito de admiração e um pouco de inveja. Senti um pouco de inveja e muito de admiração. Aí a voz que fala comigo disse, se você está vendo isso nele, tem em você. Eu disse, nossa, mas não é que é mesmo? Talvez eu não esteja na rede nacional agora falando essas coisas, mas eu posso. E agora eu estou fazendo a mesma coisa que ele, né? Eu venho para uma rede nacional, abro a boca e falo o que vem na minha cabeça. E eu tenho coragem. Muita gente não tem coragem de fazer isso. Né? E naquele dia eu descobri
que tinha coragem dentro de mim, só que eu não percebia isso, eu me achava covarde. Eu me percebia como uma pessoa covarde, uma pessoa que não tinha condição de dar minha cara a tapa, de ser reprimida, de ser desaprovada e ainda assim falar, né? E tô falando para público, tá? Eu tenho coragem para falar de um para um, mas para falar para um grupo, para falar para uma rede que pode me interpretar da forma que quiser e daí me reprovar, eu não tinha eu não achava que tinha essa coragem na época que eu assisti Gaspareto. E com Gaspareto, que foi meu professor da hora, que me espelhou a coragem, eu descobri. Então não é só para coisas desagradáveis da gente, não é só para aspectos que a gente acha desagradável. Tá? Porque nenhum aspecto é realmente desagradável se ele estiver em equilíbrio. Por exemplo, o egoísmo da minha cliente, desde que ela esteja em equilíbrio, dizendo eu também tenho necessidades e eu também tenho direito a suprir minhas necessidades, não é uma coisa de ser má com o outro, é uma coisa de ser boa com você mesmo. Né? O repúdio, não é isso que a minha amiga falou, né? Dani não falou que estava com repúdio, mas vamos dizer que fosse repúdio. Odeio, pobre. Não foi isso que ela falou, tá? Isso é só um exemplo. Vamos dizer que fosse isso que ela tivesse falando. Tá, cara, o teu ódio a pobre não precisa ser a coisa pior do mundo. Se você entrar em equilíbrio, pode dizer assim, cara, eu tenho uma consciência de que a pobreza não é boa para ninguém. Eu tô falando da pobreza extrema, tá? Porque eu sou pobre em termos financeiros. Eu sou pobre, não sou rica. Né? Não sou milionária. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Meu dinheiro não sobra. Porque para mim, rico é quando eu faço todos os gastos que eu quero e sobra praticamente o dobro dos gastos que eu fiz. Pronto, aí eu sou rica. Na minha vida não é assim. Tá? Eu não sobra um pouquinho. Porque eu aprendi a viver dentro das minhas condições financeiras. Mas não é a questão de, eu gasto tudo que eu quero e ainda sobra muito. Isso para mim é rico. Então eu não sou uma pessoa rica desse jeito. Financeiramente eu não sou uma pessoa rica. Embora eu tenha muito conforto, uma vida muito boa material. Então neste caso eu tenho riqueza, mas eu não sou rica. Não sei se dá para entender isso. Rica financeiramente, ou seja, não está sobrando o dobro ou mais que o dobro depois que eu gasto tudo que eu quero gastar. Eu não posso gastar tudo que eu quero gastar. Não dá. Se eu gastar tudo que eu quero gastar, eu fico no vermelho. Então, tem uma espécie de pobreza aí, né? Mas eu vivo muito bem com essa pobreza. Então, não é uma questão de, eu sou pobre e sou infeliz. Não. Eu vivo bem com isso. Certo? Eu estou tranquila com isso. Eu me perdi agora do que eu estava. Me perdi a raciocínio que eu estava falando, essa história da pobreza e da riqueza. Bom, mas assim, o meu ódio à pobreza pode ser uma questão de eu não gostar da má distribuição de renda que ainda existe no mundo. E eu preciso ter consciência disso. Talvez eu precise fazer alguma coisa com isso em termos pessoais. Tá, eu acho que eu não estou vivendo tão bem como eu achava que eu estava vivendo. Porque quando eu vejo um pobre, eu fico me espoletada. Então, em que momentos eu gostaria de ter mais do que eu tenho? Tá, é verdade, eu estava querendo mesmo. Eu não queria ficar contando meus tostões. Então, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Primeiro na minha mente, porque sempre a mudança inicial é na mente, não é na ação. Gente, não é na ação. A maioria das pessoas começa a mudança de fora para dentro. Essa mudança não dura muito, essa mudança se torna cansativa, essa mudança não é possível a gente manter ela por muito tempo. É melhor começar a mudança mental. Porque, para mim, tudo que a gente cria fora, primeiro a gente criou dentro. Bom, já passou um tempão, então eu não sei se aprofundei, tá? Meninas, vocês têm o grupo comigo e se quiserem fazer mais perguntas em relação a isso, eu acho que as coisas que vinham na minha cabeça hoje foi essa. Se faltou alguma coisa, comentem no comentário ou no Instagram ou no YouTube. Comentem ou me perguntem e eu posso até fazer mais vídeos sobre espelhamento, porque como eu te disse, para mim, essa é a técnica melhor, a mais eficiente para o autoconhecimento, mas também é a mais difícil da gente entender primeiro e depois aplicar ela. Aplicar ainda é mais difícil do que entender, porque a gente cai nesse lugar.
Não sou assim. Mas enquanto você estiver dizendo isso, você não vai ter o benefício da técnica. Abra-se. Mesmo que seja uma coisa vergonhosa, mesmo que seja uma coisa que você repudia, tá? Assuma que tem dentro de você. Não é que você é assim, porque a gente não é absolutamente nada. Mas a gente é um pacote onde tem muita coisa dentro. E vou lhe dizer, eu acho que 90% das coisas que tem dentro da gente, a gente não vê. É como, eu digo que é como isso aqui da gente. Mesmo que eu tente olhar, eu não vou conseguir. Eu preciso de um espelho para ver isso aqui. E o espelho são situações, pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Tudo é espelho de mim mesmo. Desse mundo interno que eu não tenho acesso tão facilmente. Então, tem aspectos que você não conhece de você e que quem mostra o espelho é o outro. Então, neste caso, o outro não é o inferno. O outro é a porta do paraíso. Porque na medida em que você vai trabalhando isso, você entra no paraíso. Como meu computador ajudou eu a entrar no paraíso do processo lento ou do tempo que eu preciso. Eu hoje estou mais tranquila com isso. E aí meu computador pôde ficar, inclusive, mais rápido, porque o problema não era ele, era eu. Vou dizer outra coisa difícil. O problema nunca é o outro. O problema nunca é a situação. O problema é a programação que está dentro da sua mente. Esse é o problema. Não é você também. É a programação que você está aqui. Você tem que desprogramar. E o espelho é a primeira parte do processo. Não é o último, é só a primeira. É só você dizer, tem uma programação aqui que está pronta para ser modificada. Essa é a primeira coisa. Depois ainda vem o trabalho de desprogramar, que leva outra encarnação. Não leva encarnação não, porque eu já desprogramei muita coisa, mas leva muito tempo. Mas pode ser uma brincadeira, gente, pode ser divertido. Pergunte aos meus clientes. Ontem mesmo uma cliente falou, né? Mandou um meme para mim, dizendo, né, que é mais divertido do que surtado. Mais divertido do que surtado. Então, se você só estiver surtando no seu processo terapêutico, aprenda a se divertir, que é melhor. Tá? Eu ensino logo as pessoas a se divertirem com isso. Porque se a gente vai passar muito tempo fazendo isso, é melhor fazer se divertindo do que sofrendo. Eu não sou a favor do sofrimento. Tá? Eu não estou dizendo que eu não sofri e de vez em quando eu não sofro. Mas eu não sou a favor disso. É como eu disse no meu vídeo... somos obrigados a ser felizes, né? Felicidade tóxica. Somos obrigados a ser felizes. Não, a gente não é obrigado, mas tem direito a ser feliz. Eu não tenho direito a ser sofredora. Né? O sofrimento tem a ver com a minha falta de conhecimento. Quando eu conheço, quando eu amplio minha consciência, eu fico alegre, porque esse é meu direito, essa é a minha essência. Tá? Você não precisa sofrer para amadurecer. Tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser muito divertido. Pode ter muitas risadas. Eu chamo logo a risada. No meu trabalho, vou fazer agora a propaganda do meu trabalho. No meu trabalho, eu convido logo a risada. Quem me conhece sabe. A gente ri mais do que chora quando está trabalhando comigo. O choro é pouquíssimo. Tem choro, né, também, mas é quase nunca. Tem cliente que nunca nem chorou comigo, porque só vai rir. E aí tem que ser leve, tem que ter bolha. Para a gente sustentar por muito tempo, precisa ter bolha. Não pode ter barra de ar pesada, aquelas coisas redondas. Como é que chama, meu Deus? Aquelas bolas de metal que o pessoal, antigamente, nas prisões, usava para não fugir. Não pode ter isso, não, você não anda muito, vai cansar. Então você ri, porque rir deixa tudo leve. Né? Rir é bom. Rir amplia mais do que choro. Choro alivia, mas risada amplia. Bom, por hoje é só que eu tinha para falar sobre espelhamento. Se quiserem mais coisas, aí sejam mais específicas. Eu tenho uma mente muito masculina. Aliás, eu tenho uma mente masculina, não tenho nada de muito. Eu tenho uma mente masculina. E eu sou, embora eu fale muito, eu sou objetiva. Então, se não me der um tema com objetivos, assim, eu termino não respondendo, tá?
Então, porque eu vou fazendo como o Freud falava, né? Associação de ideias. Eu vou fazendo associação de ideias, e às vezes eu me disperso do tema. Eu falei sobre espelhamento, mas talvez não falei o que a pessoa queria, porque a pessoa, para eu falar o que a pessoa queria, ela tem que me dizer, eu quero isso, isso, isso. Quando me dizer assim, aprofunde o tema de espelhamento, que foi o que as meninas pediram, eu, eu vou a dispersão. Porque isso é muito grande. Quando o Dani disse, usa o tema do batom, Nanda, que eu gostei tanto do exemplo, ela já fechou mais. Aí eu falei do batom. Então, é mais ou menos assim que a minha mente funciona. Então, quando me pedirem temas, sejam bem específicos do que é que você quer saber. Eu posso até fazer uma pergunta, porque aí eu respondo a pergunta. Fica mais fácil. Eu sempre fico achando, quando eu faço os vídeos assim, associação de ideias, eu fico sempre achando que eu não respondi o que as pessoas querem saber. Porque eu não sei. Aí, por quê? Porque eu não sei o que as pessoas querem saber. Né? Com o que Renata me pediu, Nanda, aprofunda a ideia do espelhamento. Bom, eu falei o que veio na minha cabeça, mas eu não sei se eu aprofundei. Então, Renata, me fala aí se eu aprofundei no caminho que você estava imaginando. Dani, fala se no espelho, se a questão do batom ficou melhor falada, tá? Me dê esse feedback, é bom o feedback. Como o pessoal que faz vídeo diz, né? O feedback dá noção pra gente de se o que a gente está falando, se o que a gente está dizendo. Eu, por enquanto, falo pro vento, porque praticamente ninguém me dá retorno. Algumas pessoas estão me dando mais hoje, mas assim, uns gatos pingados, como disse Meg no domingo. Uns gatos pingados me dão retorno. E às vezes que eu peço, eu digo, vai lá, faz um comentário, me dá um feedback, né? Exceto Juliana. Juliana, vou falar de você no vídeo. Juliana, que quando assiste normalmente me dá feedback, sim. E ela diz assim, Nanda, eu queria que o YouTube tivesse um jeito de eu ficar repetindo os coraçãozinhos, porque eu só posso colocar um. Eu gostaria de colocar 1000 coraçõezinhos nos teus vídeos. Ela fala assim. E normalmente ela faz comentário. Viu, Juliana? Tô falando de você. Ela fica reclamando. Você falou de outra pessoa e não falou de mim, Nanda. Né? E eu faço as coisas. Então, Juliana, falei de você. Tem outras pessoas que fazem comentários também, mas Juliana, eu acho que é a pessoa que mais faz. Né? Então, faça um comentário, diga se faltou alguma coisa, façam perguntas mesmo, não precisa fazer um comentário. Faça pergunta, olha, Nanda, daquela parte ficou faltando isso, isso e isso de eu dizer, de você dizer. Não diz assim, fala sobre isso, não. Faz uma pergunta, porque aí eu sou mais específica na resposta. Porque aí eu fico me guiando pela pergunta. Tá bom? Um cheiro e até a próxima!